momento. Eu acho que agora está gravando. Então, deixa eu começar contando para vocês. Eu estava tendo uma conversa, como é que surgiu a ideia de fazer esse encontro com vocês. Eu estava outro dia tendo uma conversa com a minha filha. E os meus filhos, eles são os dois, até a cachorrinha lá em casa é de escorpião, todos os meus filhos. Meus filhos são os dois do signo de escorpião, sol em escorpião. Então, vocês imaginam, né? A gente não tem a chamada small talk, ou essas conversinhas de elevador, com pessoas de escorpião, né? A gente só tem conversas profundas, inspiradoras, e numa dessas que eu estava tendo com a minha filha, eu num certo momento da conversa disse a ela, nossa, eu só espero, um desabafo, né? Eu só espero que o mundo não volte, que a humanidade não volte toda ao normal, o mundo não volte tudo ao normal depois que passar essa crise, essa pandemia. Eu gostaria que a humanidade toda não voltasse, né? Aprendesse alguma coisa, aproveitasse, não voltasse exatamente ao que era antes. E aí a minha filha escorpiana, né, deu uma risada e falou, ai mãe, você quer que a humanidade mude, né? E você, mãe, o que você quer mudar dentro de você? E aí caiu uma ficha, né, daquelas grandes, né? E foi aí que eu pensei, vou tentar mostrar minha tela aqui para vocês. Foi aí que eu pensei que seria bacana. Deixa eu ver aqui. Foi aí que eu pensei que seria bacana se eu pudesse, então, me voltar para dentro e fazer essa autorreflexão. O que eu realmente gostaria que mudasse? Primeiro em mim, não é? Porque dentro da gente é o único lugar onde a gente pode realmente fazer alguma mudança. Então, aí eu escolhi a Cassandra. Cassandra, um floral do Alasca, das essências do Alasca. E ela tem essa bonita afirmação, sou capaz de aquietar-me, mergulhar profundamente em mim mesmo. Percebo a alegria da natureza dentro da minha própria experiência, eu me sinto leve, eu me sinto em paz. E foi a Cassandra, o floral que eu utilizei para fazer esse mergulho para dentro de mim mesma. Na tentativa de responder aquelas 3 perguntas que eu fiz para vocês quando eu lancei o chamado desse nosso encontro. Então, as perguntas, vocês lembram qual era? Você já sabe o que você gostaria que mudasse, melhorasse no mundo como resultado dessa crise depois que passar a pandemia? A outra pergunta, e na sua vida? O que você quer que seja diferente daqui para frente no seu interior, na sua vida interior e para si mesmo? E o que você gostaria que mudasse na sua comunidade ou no planeta? Desculpa, gente. E a Cassandra, ela leva a gente a aquietar a nossa mente e nos leva para esse lugar interior protegido, aonde a gente pode ir para levar as nossas perguntas, porque é lá que as respostas estão, que é o nosso coração. E aí eu comecei a tomar o floral da Cassandra, nessa busca interior e fazendo as meditações diariamente. Ano passado, eu fui até o Canadá. Nós fomos num pequeno grupo de brasileiros para fazer um curso lá no Canadá com a Sabina Petit. E o que a gente não sabia era que a Sabina tinha um plano de nos levar como grupo para uma reserva marinha, onde ela tinha a intenção de preparar uma essência ambiental. Olha só que coisa. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, porque eu acho que o meu WhatsApp está ativado e aí ele vai ficar mandando mensagem. A gente não quer isso, né? Então, vamos lá, novamente para Cassandra.
Bom, mas eu estou falando da Sabina Petit lá no Canadá. E aí ela tinha essa intenção de nos levar todos para essa reserva marinha, aonde ela queria que a gente fosse testemunha, que a gente estivesse ali junto com ela, enquanto ela iria preparar essa essência ambiental do momento exato da pausa entre os dois movimentos da maré. Então, é uma reserva marinha, onde só estava a gente praticamente. Ela pediu que a gente se aquietasse, que a gente apurasse os nossos ouvidos e todos os nossos sentidos para poder perceber esse silêncio, aqueles segundos de silêncio, aonde acontece essa pausa. A maré está vindo numa direção, e aí para, e a maré começa a vir numa outra direção. Eu vou pedir o favor para a Tânia, que entrou agora, que você tire o seu som, que você desative o seu microfone, por favor. E aí a Sabina preparou essa essência, a que ela mesma deu o nome de Infinite Potential, potencial infinito. Eu costumo dizer para as pessoas, deixa eu passar aqui para a próxima imagem, lá da reserva marinha, onde a Sabina preparou essa essência da pausa, da mudança da maré, e que aqui ela deu o nome de Infinite Potential, potencial infinito. Eu costumo dizer, brincando para as pessoas, assim, a vida não dá uma paradinha para a gente ser feliz, não, a gente tem que ser feliz com a vida andando mesmo, mas olha o que aconteceu agora. A vida deu uma paradinha, né? E a pausa, gente, ela é parte dos ritmos, do ritmo mais natural da vida, né? E o grande exemplo tá nessa mudança da maré. Eu nunca tinha nem atinado para isso, que existe um momento, um intervalo ali, né? Um gap, vamos dizer assim. E aí a gente usa essa essência Infinite Potential para entrar nesse espaço-tempo de pausa. É um lugar interior onde a gente é infinitamente protegido de todas as influências e aonde a gente tem todo o potencial da vida a nosso dispor, os nossos próprios recursos e os recursos do universo. Eu vi esses dias uma publicação do Deepak Chopra, onde ele escreveu: o intervalo entre os seus pensamentos é a sua janela para alcançar a mente cósmica, né? Então, é aonde esse lugar aonde tudo para, né? Os nossos recursos interiores e os recursos universais estão ali presentes, e é ali onde a gente pode, então, tendo todos os nossos recursos à disposição, aonde a gente vai praticar o livre-arbítrio, o verdadeiro livre-arbítrio. Nós somos livres, estamos livres de todas as interferências para fazer as nossas escolhas. Agora, a gente tem a essência, a Cassandra, que já aquieta a nossa mente. Agora, a Infinite Potential, uma essência ambiental tão importante para esse momento, que nos acorda em nós essa potencialidade infinita, né? Nessa pausa, onde a gente está protegido, onde a gente tem a liberdade. E, então, o que atrapalha? O que atrapalha? O que nos impede de fazermos, então, essa transição que a gente tanto quer para um mundo melhor? O que atrapalha a gente de estar plenamente alinhados com as infinitas potencialidades de ser nesse novo momento planetário? E nesses dias, né, nós temos sido todos, nós temos nos deparado todos com essa avalanche de medo, não é verdade? E não é possível a gente permanecer o tempo todo imune a essa tsunami de medo que chegou e que vem para cima da gente, né? E como a gente vai construir um novo jeito de ser, construir uma nova vida com tanto medo nos atormentando?
A verdade é que o medo vai junto com você, em qualquer escolha que você tiver, para qualquer lado que você for. Mas é importante que você se mantenha centrado, centrada no seu coração, para que o seu impulso maior não seja o do medo, mas seja sim o do amor. O impulso do amor que irradia e emana do seu coração. Então, manter-se centrado no coração, em contato com a sua essência, que é, em verdade, amor, é isso que vai colocar o medo no seu devido lugar. Ele não precisa assumir, porque o medo tem uma função, senão ele não existiria na nossa vida. Mas ele não precisa ser quem toma todas as decisões, né? Ele não precisa ser aquilo que nos impulsiona ou nos paralisa. E o medo pode continuar existindo e fazendo parte da nossa experiência terrena, mas nesse momento de pandemia de coronavírus, a gente está crescendo em compaixão, né? O mundo está se ocupando uns dos outros. A gente percebeu definitivamente agora que nós somos um com todos os povos. Então a gente está tendo acesso a uma quantidade de amor muito maior. Quanta gente rezando nesse momento, rezando juntos, nos mesmos horários. Então o nosso coração ele está um pouco mais aberto nesse momento. E o medo, gente, o medo é coisa do ego, não é? O medo é do ego. A alma é corajosa. A alma adora desafios, a alma adora os desafios terrenos, ela está super disposta para enfrentar os desafios terrenos. Já o ego tem medo. Então é importante que você se comprometa a seguir as orientações da alma, que você se aquiete todos os dias, ouça a sua alma. E mesmo que o ego fique mandando mensagens de medo, não tem importância, porque você tem também as mensagens da alma. E a alma é muito maior que a personalidade, o ego. O ego é só uma coisa da vida encarnada, ele é bem temporário e a alma é eterna. Mas o ego, no entanto, deixa eu pôr uma outra imagem aqui que a gente vai precisar dela. O ego, no entanto, ele é muito importante. Porque é através dele que a alma vai cumprir o seu propósito. O ego é instrumento da alma, né? Mas ele deve servir apenas e sempre como um instrumento da manifestação do propósito da alma. Para que a alma possa viver plenamente as suas aventuras terrenas. E nesse momento que chega tanta luz para a Terra, não é? Tantas pessoas em oração, tantas pessoas abrindo o seu coração, tomando consciência, não é? Se preocupando, se ocupando da saúde do próximo, além da sua própria. Né? E nesse momento, então, a gente pode precisar dessa flor aí que vocês estão vendo, a St. John's Wort, dos florais da Califórnia. E eu vou ler para vocês, eu trouxe aqui anotado, uma mensagem que a St. John's Wort ofereceu para a gente em dezembro do ano passado. Todo ano em dezembro eu entro lá na sala dos florais, aqui na Essências Florais, onde a gente tem as prateleiras cheias dos florais, e eu peço para que uma flor se voluntarie para oferecer uma mensagem para mim mesma e para todas as pessoas que são nossos clientes. E esse ano, no ano passado, né, em dezembro do ano passado, quem veio foi a St. John's Wort. E ela ofereceu uma mensagem para nós, uma orientação para essa temporada de 2020. A gente nem imaginava o que estava por vir, né? E ela me disse assim: luz é quem você é. Através de tempos sombrios em sua vida de alma encarnada, você por vezes se esquece de ser também luz. A dor, a tristeza, a raiva, o medo, a frustração são passageiras, efêmeras. A sua luz é eterna e jamais deixou de existir.
jamais deixará de existir. Seja você um guardião voluntário da luz, da sua própria, das pessoas que você ama, daqueles que você julga. Esse é um grande serviço em tempos de sombra. Purifique-se em meu fogo, revigore-se em minhas águas. Eu te ofereço proteção e conforto para ser plenamente luz. E com a Saint-Answorth aí na tela, nos ajudando a lidar com toda essa luz, a nossa própria luz que chega e ainda assim nos mantermos íntegros, né? Sem cairmos mais para o medo, essa energia dourada que irradia dessa flor, nos protegendo. Eu quero contar para vocês que medo é coisa da mente. Mas acontece que às vezes um coração traumatizado, ele ressoa fortemente com esse aspecto da mente e acaba se deixando governar por ele. E aqui, vamos ver se eu consigo o próximo slide. Eu trago então a Foxglove das essências do Alasca. Essas flores tubulares, vocês veem a forma delas? Elas têm essa forma de tubo. E elas têm essas pintinhas, né, que parece que vão sinalizando o caminho de dentro. Não é isso? Ao mesmo tempo que todas elas partem desse caule vertical, o Steve Johnson, que produziu as essências do Alasca, ele dizia que essas pintinhas dentro das flores da Foxglove, elas são como os sinais numa pista de pouso para as abelhinhas que vão entrar lá dentro do tubinho da flor para indo atrás do néctar da flor, da doçura da flor. Então, dissolvendo o nosso medo, indo profundamente, mergulhando profundamente em nós mesmos, para permitir que esse medo se dissolva nessa doçura. É lá no fundo que está essa doçura. Mas até hoje, então a gente tem muitas vezes se deixado governar pelos traumas, pelas dores da nossa criança interior, não é mesmo? As nossas ações acabam sendo regidas pelos traumas, pelas dores da criança interior, por vezes também o nosso karma, não é? O nosso karma. E aí então eu trago uma outra essência. Olha esse ser. Olha esse ser gigantesco, essa montanha de gelo e de neve, né? É uma geleira, um glaciar no Alasca chamado Portage Glacier. E as geleiras, todas elas irradiam para o ar íons negativos, só por estarem ali, né? No processo delas, e os íons negativos, eles purificam o ar. E esse ser gigante vem também nos ajudar nessas limpezas daquilo que a gente não quer mais levar. Então a carga, a energia emocional que a gente carrega e que está lá paradona dentro da nossa vida interior, né? Ou causada por trauma, situações que a gente não foi capaz de lidar, né, ao longo da vida. Então vem o Portage Glacier, a essência ambiental da Portage Glacier, limpando tudo isso. E é incrível como às vezes a gente se acostuma com aquilo que dói, né? E aí a gente usa a essência ambiental da Portage Glacier e vem essa gigante montanha de gelo e neve, sopra a nossa dor para longe. E a gente pode seguir, então, mais leve pela vida. Quero mostrar esse outro ser. O que parece essa flor? Esse é um floral da Califórnia, chama pedicularis, também é conhecida como elephants. Não, é conhecido como elephant's head, isso mesmo, cabeça de elefante. E olha essa trombinha, né, muitas vezes virando para trás.
uma flor que nasce sempre perto dos riachinhos, ao longo assim dos riachinhos, acompanhando as correntes de água. E a gente usa muito o floral da Pediculares para as pessoas que a carga emocional, aquilo, as memórias emocionais, elas estão muito presentes e elas vão regendo a vida daquelas pessoas. E elas acabam se sentindo vitimizadas por essas memórias emocionais. E pessoas que perguntam muitas vezes, por que eu? E esse é um floral que vem limpando essas memórias que você não precisa mais carregar. E ela traz então a clareza da percepção espiritual para esse novo momento. A Patrícia Kaminski, que é a produtora dos florais da Califórnia, ela fala sobre a Pediculares, ela diz assim, eu anotei aqui, que é o encontro da água com a luz, quando a luz vem para limpar, lavar as suas emoções antigas, que estavam aí e não precisavam mais estar. Emoções, às vezes, que são herdadas, né? E a última vez que eu estive lá na Califórnia, a gente estava num jantar depois, entre amigos, conversando sobre os ensinamentos que a Patrícia Kaminski tinha acabado de trazer sobre esse floral, e a gente estava pensando que essa talvez seja uma flor bem importante para ser usada nos trabalhos de constelações familiares. E eu anotei isso, porque eu não queria deixar de trazer essa dica. Então, esses 3 aspectos, né? O karma, as dores da criança interior, os nossos traumas, juntamente com as programações que a gente traz da nossa família de origem, né? Então, coisas simples e menos simples. Por exemplo, da família de origem, alguma programação você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Se você não der duro, você não ganha dinheiro. Né? Ou coisas até mais anteriores, do tipo, a mulher precisa servir ao homem. E às vezes a gente nem atina, a gente não percebe o quanto isso vai criando a nossa realidade. Né? E criam as estruturas da nossa personalidade. Então, as programações da nossa família de origem, os traumas, as dores da criança interior e também o nosso karma criam a estrutura do nosso ego, da nossa personalidade. Agora, nesse momento de transição planetária, nessa pausa coletiva que nos foi imposta pela vida, por esse pequeno vírus, ser minúsculo, nós temos a chance de permitir que o nosso ego se dispa dessas estruturas que não estão servindo à causa maior da alma, ao propósito maior da alma, né? E que passe a vestir novas estruturas mais condizentes com esse novo momento. E aí eu trago esse pequeno ser, esse jasmim pequenininho, jasmim estrela, Star Jasmine dos florais da Califórnia, nos lembrando da nossa verdadeira origem, a nossa origem estelar. Então, acorda nas nossas células a memória dessa origem estelar. Então, nós podemos abençoar o nosso ego com essas estruturas mais elevadas de origem estelar. Essa é uma essência floral que traz expansão da percepção consciente para incluir as forças espirituais que emanam desses reinos estelares, que são os reinos que realmente regem a vida. O nosso corpo físico e o corpo da Mãe Terra também foram formados originalmente a partir desses elevados templos estelares. Um floral muito importante para esse momento. E agora tenho mais uma importante aqui para mostrar. E como é que eu vou ancorar tudo isso na minha vida mais mundana, na minha vida, no meu dia a dia? Como é que eu trago tudo isso para fazer parte da minha vida? Então, a Red Lily é um floral do bucho australiano,
É uma lótus, como vocês estão vendo, e eu vou até ler. Eu peguei o livro aqui do Ian White, que é o produtor dos florais do bucho australiano, porque tem uma coisa que ele escreveu que é tão lindo e que resume tão bem o trabalho dessa flor, né? É uma flor que nos ajuda a trazer, a colocar os pés no chão, né? Para se você está um pouco imaginativo demais, mas não sabe como você traz toda essa riqueza da sua imaginação para vir se ancorar e se manifestar através de você aqui na Terra, esse é o floral para você. Então, o Ian White escreveu, abre aspas, porque esse texto nem é dele. Se você construiu castelos no ar, o seu trabalho não está necessariamente perdido, porque é lá que eles devem estar. Agora coloque as fundações embaixo deles. Que coisa boa, né? A gente saber que a gente pode sim construir castelos no ar, em primeiro lugar, e depois que a gente tem a ajuda da Red Lily, para colocar as fundações e trazer essas bênçãos para a Terra. Vamos ver quem mais a gente tem aqui agora. Ai, essa lindeza, essas pequenininhas spreading phlox, que nascem assim agrupadas nesses solos improváveis, né? Essa flor linda, delicada. Porque nesse momento de transição, a gente precisa muito encontrar os nossos pares, as pessoas que vieram para a encarnação para apoiar o nosso propósito de vida, a manifestação do nosso propósito de vida e vice-versa, né? E aí, às vezes essas pessoas estão perto, às vezes elas são mesmo da sua família, de sangue, vamos dizer assim, ou são seus amigos mais próximos, certamente alguns deles, né? Mas muito provavelmente tenha outras pessoas e a gente pode ir usando o floral da Spreading Phlox, se abrindo para essa conexão mais expandida com essas pessoas que a gente ainda não conhece, mas que a gente vai conhecer de um jeito ou de outro. Talvez nós aqui, né, que estamos assistindo essa aula hoje, entrando em contato com esse conteúdo, a gente já seja dessa família de alma uns dos outros, não é? E aí a gente tem um apoio mútuo dessas pessoas que vão nos ajudar, e nós a elas, a cumprirmos todos o propósito mais elevado da nossa alma aqui na Terra. É muito importante, é a sua família de alma encarnada. E nesse processo, né, de descobrirmos aquilo que a gente quer trazer para a Terra, aquilo que a gente quer para esse novo momento, a nossa pergunta, ela deve ser sempre: isso me traz alegria? E também, isso me entusiasma? Isso me faz sentir revitalizada? Eu me sinto autêntica nesse lugar? E aí eu trago esses sininhos azuis aqui pra gente, lá do Alasca. Ajudando a gente a estabilizar a alegria na nossa vida interior num novo patamar. Um novo patamar para a alegria. Ela é um floral que nos ajuda a renovar a alegria, a nos sentirmos merecedores da alegria, merecedores dos pequenos e dos grandes prazeres da vida. Abre o nosso coração para os prazeres da vida encarnada. A alegria é nosso direito inato, usando uma expressão do próprio Steve Johnson, produtor das essências do Alasca. E esse é um floral, a Chiming Bells, é uma dessas plantas que nasce primeiro nos solos que foram devastados pelas grandes queimadas que acontecem nos verões do Alasca. Então a gente tem as fireweed, a gente tem as cottongrass e as chiming bells também. Então elas vêm regenerando o solo. Então traz essa renovação para esses aspectos de alegria.
e ajuda a abrir o nosso coração para a Mãe Terra também. É a nossa grande fonte de alegria. E falando em alegria, não podia deixar de mostrar essa lindeza. Essa primulazinha que também nasce em solos improváveis, como vocês estão vendo na fotografia, um floral da Califórnia, Sierra Primrose. E aqui é para quando a alegria pode vir através do canal da gratidão. A vida é um presente. Independente das condições externas, independente inclusive da nossa condição de saúde física, né? A vida é um presente. E encontrar a alegria que vive no mais íntimo da nossa alma é o presente dessa flor para nós, gerando também vitalidade física, através da alegria e da gratidão. E agora eu vou mostrar uma coisa diferente. Esse é um vulcão que fica numa ilha lá no Alasca. E o Steve Johnson preparou a essência desse vulcão, Augustine Vulcano, enquanto ele esteve em erupção, há uns anos atrás. Ele ficou em erupção durante vários dias e o Steve foi preparando a essência ali a uma certa distância, é claro. Então, para quem espera sempre o pior, sabe que eu tenho visto que as essências ambientais, elas têm um papel muito importante mesmo nessa jornada nossa, né, de transformação, de transição para trazer o novo. Quem espera sempre o pior, né, quem precisa expandir o seu espaço interior para dar lugar também para os milagres. Né? Esses são os presentes dessa essência ambiental Augustine Vulcano. Eventos cataclísmicos, né, como é um vulcão, e guardadas as devidas proporções, talvez esse vírus, que agora acomete toda a humanidade em todos os lugares do planeta, seja até um evento mais cataclísmico, né? Mas esses eventos cataclísmicos da Terra, eles podem serem instrumentos em alinhamento com as forças benevolentes da Terra e do Universo, para nos apoiar na necessária transição. Então, é um outro jeito de olhar para tudo isso, né? E aproveitando aqui mais uma essência ambiental, então, a Rock Spring, também lá do Alasca, aquele lugar lá no topo do mundo, né? Intocado. Então aqui o Steve Johnson colheu a água que brotou naturalmente dessa rocha. Só que essa água, ela veio através da rocha, né? A água é um dos elementos, talvez seja o elemento mais poderoso na visão da medicina tradicional chinesa para algumas pessoas, porque se diz que a água sempre encontra o caminho, não é isso? Imagina ela vindo através da rocha, por dentro da rocha, escura e tão maciça, encontrando o seu jeito, o seu caminho para ir brotar na luz, né? Indo em direção à luz, como nós, não é? E essa é uma essência ambiental que nos ajuda, nos prepara para os milagres que estão por vir. Uma essência ambiental de esperança, que nos mostra que nada é impossível. Nos ajuda a seguir através daquilo que a gente considera obstáculos intransponíveis, com infinita paciência. E agora a gente vai indo para a etapa bem finalzinha do nosso encontro. Essa imagem eu não resisti e compartilhei ela recentemente essa semana nas nossas mídias sociais, porque é tão importante essa essência mineral, a Blue Green Tourmaline das essências do Alasca, né? Porque ela limpa, ela expande e alinha o nosso chakra cardíaco para um relacionamento mais evoluído com o nosso eu superior.
da onde a gente pode canalizar frequências mais elevadas de pensamento e de sabedoria. E olha a cor desse ser, a transparência desse ser. Não dá para passar sem ela, né? E aí eu preparei um grande finale para o nosso encontro de hoje. Bird's Eye Gilia. Esse é um floral ainda experimental das essências dos florais da Califórnia. E eu conto para vocês, olha, a minha unha do mindinho, ela é bem pequenininha. Essa flor, ela não é mais do que a metade da minha unha do meu dedo mindinho. Ela é bem pequenininha. E com tanta beleza, né? Olha que flor linda. E nesse último curso que eu fui fazer com o Richard Katz e a Patrícia Kaminski, lá na Terra Flora, na Califórnia, num certo momento, a Patrícia estava mostrando para a gente algumas flores e a gente estava andando ali pelos jardins da Terra Flora. E aí ela falou assim, não me deixe esquecer de mostrar para vocês o canteiro que o Richard fez das Bird's Eye Gilia. E aí ela apontou ali numa certa direção e a gente olhou naquela direção e a gente não viu nada. A gente não viu flor nenhuma, canteiro nenhum, mas aí a gente foi andando, seguindo a Patrícia naquela direção que ela estava mostrando. E aí quando a gente chegou bem pertinho, a gente viu essa riqueza, tinha muitas delas ali, algumas ainda em botãozinho, acho que não era a plena temporada delas, mas algumas já abertas para que a gente pudesse guardar na memória, fazer umas fotos. Essa foto aí não foi eu que tirei, não. Essa foto aí, linda, maravilhosa, é de um fotógrafo profissional. Mas foi uma conexão forte que todos nós, como grupo, tivemos ali com essa pequenina, grande flor. E esse é um floral para a gente entrar em conexão com a nossa família de alma, mas não necessariamente a família de alma encarnada, mas com essa grande egrégora, né, espiritual que está aqui por nós, junto com a gente. E quando eu fiz a sintonia com ela, eu trouxe mais um pedacinho de informação de o que esse floral pode fazer por nós. Bom, primeiro que isso é informação da Patrícia, essa região aqui atrás da nossa nuca é uma região, muitas vezes, de uma entrada de energia mais perniciosa, energia invasora. E a Bird's Eye Gilia ajuda a proteger esse lugar e recruta esse lugar para uma conexão mais plena com a espiritualidade superior. Mas o que eu mesma capturei na minha conexão com ela foi que ela abre o nosso olho espiritual. E isso não necessariamente está se referindo ao terceiro olho, apesar de que ela pode também trazer esse benefício, mas é trazer um olhar espiritual para a experiência da Terra. Então, enxergar, buscar o que está se passando aqui através desse olhar espiritual. Eu sugiro que a gente tome esse floral antes de dormir, para se preparar para dormir, para fazer esse contato com essa espiritualidade maior e onde pode nos ser mostrado alguma coisa que a gente precise saber, não é? Para nos ajudar nessa transição. Deixa eu ver aqui, vou tirar um pouquinho esse compartilhamento de tela e vou ver se tem alguma pergunta que vocês possam ter feito enquanto eu estava explanando. Olha, então aqui a Daniela Maria está perguntando se alguém anotou todos os florais e eu conto para você, Daniela, que essa aula vai para o YouTube, você vai ter a chance de anotar tudo depois, tá bom? Ah, mas a fofa da Fernanda já tinha passado a lista toda. Então, isso, alguém também ali já explicou que eu ia falar no YouTube. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, alguma dúvida, eu posso aqui
responder nesses minutinhos finais. Deixa eu pôr aqui só. Alguém já está perguntando aqui, peraí, se é possível criar uma fórmula usando todas essas essências. Você pode, sim, claro que sim. Mas você também pode selecionar algumas. Você pode selecionar aquelas com que você teve maior ressonância e preparar só com aquelas. Mas pode preparar com todas. A diferença entre a Spreading Flocks e a Bird's Eye Gilia, obrigada por essa pergunta. A Spreading Flocks ajuda a gente a se conectar com a sua família de alma encarnada, né? Com aqueles que estão aqui na Terra já, em todas as idades, em todos os lugares do mundo, mas de alguma forma você vai se conectar com eles. Ou você vai conhecer daqui a pouco, ou você vai receber uma informação que alguém encontrou com eles e te trouxe uma informação do que eles disseram, né? E aí isso vai te ajudando a ir criando, indo rumo à manifestação do seu propósito. E a Bird's Eye Gilia é a família de alma desencarnada, né? Essa egrégora do mundo espiritual que te apoia incondicionalmente, te orienta, te inspira, né? E agora a gente sabe que ela pode abrir, trazer uma abertura do nosso olhar para a gente enxergar a nossa experiência aqui na Terra através do olhar espiritual, como se o plano espiritual está vendo essa experiência. Deixa eu ver, mais momentos como esse teremos. Esse último floral está disponível para venda já há algum tempo e vocês podem comprar aqui na Essências Florais sempre e também podem mandar preparar lá no Serviços Florais em Casa. Eu coloquei em todas as telas aí, depois quando isso for para o YouTube vocês também vão poder olhar melhor o contato dos Serviços Florais em Casa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Chiming Bells faz uma boa combinação com a Christmas Bell do bush australiano. Certamente, a Christmas Bell do bush australiano é um floral para nos conectar com a abundância. Sim, gosto de usar as duas juntas, os dois sininhos, né? O sininho roxo e o sininho vermelho, meio rosado. E a Bird's Eye Gilia fica bem com a Red Lily e a Angel Sword. Olha, muito bem. E eu diria assim, as flores sempre combinam entre si, né? Me lembro de um professor, assim, de quando eu comecei a estudar os florais há 30 anos atrás, que ele dizia, imagina que as flores vão brigar dentro do vidrinho. Não, elas combinam entre si e confia na sua intuição para fazer as combinações. Quais dessas fazem parte dos florais que você indicou para esse momento de crise? Tem um outro vídeo, que não é uma aula, é só um vídeo mais curtinho, de 9 minutos, onde eu indico alguns florais para esse momento de crise. São outros florais. Aí tem que dar uma olhadinha, é uma outra proposta, porque ali eu estou falando mais para quem está frustrado, né, lidando com esse momento de ter que ficar no isolamento social, de ter que ficar mais em casa, falo do medo também, mas é uma outra proposta, tá bom? E aqui o prazo de entrega da Essências Florais, para quem mora aqui em São Paulo, a gente entrega em geral no dia seguinte, através do motoboy. Se vai pelo correio, o correio está um pouquinho mais demorado, mas eles estão falando para a gente que no máximo 6 dias chega para as pessoas. É a mesma coisa do Florais em Casa, que envia pelo correio para todo o Brasil o floral já manipulado. Gratidão também. O floral Augustine, a essência ambiental, Augustine Vulcano, serve também para quem sempre espera o pior em tudo, pessimista. Serve, Marina. Serve para isso também. Você pode usar florais junto com a essência ambiental. A essência ambiental, ela cria uma paisagem interior, ela muda a sua paisagem interior para criar uma paisagem mais favorável. É igual um plano de fundo mais favorável, que gera energia para você fazer a transformação. Aonde está esse outro vídeo, Fernanda? Está nas nossas páginas, nos grupos do Facebook, no Instagram, mas eu posso mandar para você, Fernanda,
pelo WhatsApp, ou eu posso dar um jeitinho. Se você não recebe as nossas malas diretas, a gente mandou uma mala direta recentemente e uma das coisas é o vídeo. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Gostaria de uma palavra sua para nós terapeutas nesse momento de crise, ajudar a ficar no coração, na confiança. A minha palavra, Giane, é use os florais. Eu conheço muitos terapeutas florais que pouco tomam as essências florais, que pouco vão as colegas seus terapeutas florais numa atitude até humilde, né, gente? De ir lá contar um pouco do que você está sentindo, ter um outro olhar, uma outra pessoa. Então, hoje em dia está todo mundo fazendo as consultas online, inclusive eu, mas são os florais que vão nos apoiar. Essa é uma medicina muito avançada, a medicina dos florais. O Steve Johnson foi quem falou isso uma vez num dos cursos que ele deu no Brasil, há muitos anos atrás. Ele falou, a gente não devia chamar isso de medicina alternativa. Isso aqui é medicina avançada, né? Então, confia nos florais para te conduzirem através desse processo. Ah, eu também amei, gente. Muito obrigada. Sim, Fernanda, a gente envia sim para o seu WhatsApp. Se isso não chegar para você ainda hoje à tarde, você liga para cá que a gente envia, tá bom? Gente querida, eu acho que bom, tem uma última coisa aqui sobre o Mimulus Walnut Woke. Olha, o Walnut, o Mimulus sim, Oak também, para quem está muito cansado, trabalhando muito arduamente, claro, o Walnut é um floral importante aqui. Né? O walnut é um floral bem importante para que a gente seja capaz de seguir a nossa própria estrela. É que eu tive que optar, né? Eu não ia poder ficar o dia inteiro aqui nessa aula, então eu selecionei alguns florais, mas vocês são terapeutas, vocês são craques nisso, né? Usem isso que eu trouxe como inspiração e escolham os seus florais, adicionem outros florais. Gratidão, gente querida. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente vai encerrando por hoje, tá bom? Muito, muito obrigada.